O rei Salomão, filho de Davi, ele começou a reinar depois da morte de seu pai. E Salomão, em determinado momento da sua história, ele pediu para Deus sabedoria, não pediu outra coisa. E Deus concedeu sabedoria, sim, a Salomão. Ele conduziu o reino, deu sabedoria para ele adquirir riqueza. Naquela época não existia outro rei, outra pessoa mais rico do que Salomão. Deus abençoou ele muito na área de sabedoria. Ele era tão rico, era uma pessoa tão sábia, que vinha pessoas de outros reinos para pedir sabedoria a ele. Veio a rainha de Sabá, né? Todos sabem dessa história da rainha. Essa rainha veio, trazia ouro para ele, de agradecimento para Salomão. E ele construiu vários impérios, construiu a casa do Senhor, construiu um império para ele. E ali ele foi fazendo, ele fazia tudo. Salomão, ele provou de tudo, tudo que você imaginar da terra, de todas as riquezas, de prazeres, Salomão provou. E Salomão, ele Deus disse que ele chegou um tempo do seu reinado que ele se desviou, ele desobedeceu a Deus para adorar outros deuses pagãos. Foi aí que Salomão ele perdeu a sua originalidade, né, a sua fé que Deus tinha dado para ele. Você vê, ele se corrompeu, né? Ele foi uma pessoa corrompida, apesar dele ter bastante sabedoria no seu governo, no seu reinado, mas ele deixou que essas coisas naturais fizessem com que ele se tornasse uma pessoa corrompida. Então, em determinado momento da sua trajetória, ele percebeu que era tudo vaidade. Deus deu tanta sabedoria a ele que ele escreveu ainda 3 livros, né? Uma na sua mocidade, que é um livro que fala sobre amor, né? Que é o Cantares. Depois deu o Provérbios, que é um livro rico de sabedoria e conhecimento. Ele passou esse conhecimento através do livro que ele escreveu. Aí no final da vida dele, ele fez o Eclesiástico, né? Que é para a igreja, que significa igreja. Aí nesse último livro, Salomão passa para a gente que é tudo vaidade, que não foi porque ele possuiu riquezas, ouro, posses, mulheres, várias mulheres, seu trono era poderoso, teve filhos também, que o reinado dele foi dividido, né? Passou para alguns filhos, passou para outros reis. E no final da vida dele, ele percebeu que era tudo futilidade, era tudo vaidade. Aquilo ali que ele tinha vivido é como se não tivesse adiantado de nada. Que muitas das vezes a gente se apega, quando a gente se torna pessoas materialistas, que vê, não é que Deus não proíba a gente de ter riqueza, mas que Deus não quer que a gente seja materialista e esquece do principal, né? Que é a nossa vida espiritual. E aqui, gente, olha, ele disse que era tudo vaidade. O que é vaidade é uma coisa vazia, uma coisa transitória, uma coisa passageira. Eu anotei aqui para me dizer para vocês não esquecer, é isso. É essa coisa vazia. Ele se sentiu, apesar dele ter tudo aquilo ali, riqueza. Quem é que não deseja estar nos melhores lugares,
ter os melhores ouro, as melhores, ele tinha as melhores carruagens, os melhores cavalos, tudo do bom e do melhor ele possuía. Não é que é errado a gente ter, mas ele se tornou essa pessoa vazia. No final da vida dele, ele disse que tudo era vaidade, que tudo não adiantava de nada. Tem gente que só percebe. Vamos focar para a gente não se tornar igual a ele, não descobrir no final da vida, certo? E lá no. Eu anotei aqui, que eu vou ler para você. Ele teve uma perspectiva de. Não teve um relacionamento com Deus no final. Ele percebeu que aquilo ali não adiantava de nada. O que adiantava era manter o relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que tá igual a o rei Salomão, com muitas posses, com muitas bens, mas é uma pessoa vazia, uma pessoa fútil. Existe muito, nós sabemos que existe, que essas pessoas não vêm descobrir no final da sua vida. Que Salomão, ele ensinou, ele amou, ele prosperou. Tem o livro de Provérbios, é um livro rico. Todos esses 3 livros, né? E no final da vida dele, ele dá uma ênfase no que foi sua trajetória de vida, no final da sua vida. Que tudo é vaidade, tudo. Ele disse que era tudo. Então, se é tudo, a gente deve imaginar como era que estava o coração desse homem arrependido, né? Em dizer que, apesar dele ter vivido tudo isso, mas ele se sentiu essa pessoa vazia e fútil, né? Para o ponto de escrever, de deixar escrito no seu livro que era tudo vaidade. E lembrando, gente, lembrando também que como era que eu ia dizer? Fugiu agora. Eu ia dizer um ponto bem importante. Lembrando que ele passou para os seus filhos, né? O reinado foi dividido. Outras pessoas. Sim, lembrando, eu lembrei agora. Lembrando que o sol não é para sempre. Eu anotei aqui, ó. Ele disse riquezas e poder. Eu amei essa frase que diz assim: riquezas e poder e até a sabedoria são efêmeros, como correr atrás do vento. As gerações vêm e vão, mas nada debaixo do sol permanece para sempre. Gente, eu fiquei impactada aqui com essa frase, sabe? É uma frase que fala muito. Se a gente for analisar tudo isso aqui, for fazer uma análise, a gente vai extrair muita coisa boa no nosso aprendizado. E é tão provável que os reinos, tudo que é debaixo da terra, os reinos vêm e vão. Hoje, será que tem? Eu não pesquisei. Será que tem alguma. O que ele construiu, o império, ainda está de pé? Tudo é vaidade. Nossos bens materiais, não é que Deus não vai agraciar a gente, mas essa mensagem é para a gente não ficar com apego às coisas materiais, certo? Então, se essa palavra edificou para vocês, compartilha e comenta aí. Amém.